Eu sinto que a gente fala muito pouco sobre como o Tim Burton criou uma geração inteira de crianças esquisitinhas que hoje são adultos criativos, provavelmente góticos, depressivos e que provavelmente trabalham com comunicação. E sim, eu tô falando de mim. Eu só não sou gótica, mas de resto eu dou check em tudo. E se você gosta de entender o contexto por trás dos movimentos de cinema, você tá no lugar certo. Oi, eu sou a Leandra Nogueira, eu sou jornalista de cinema e cultura pop, então aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, deixa um like nesse vídeo porque isso me ajuda demais, me segue nas redes sociais, @clarity.movie, e agora vamos voltar ao assunto. Quem aqui não se lembra de assistir os filmes do Tim Burton na infância? Edward Mãos de Tesoura, A Noiva Cadáver, Frankenweenie, O Estranho Mundo de Jack e muitos outros. São filmes que têm personagens estranhos, têm uma estética meio gótica, falam de uma coisa que é um tabu pra muita gente, que é a morte. E uma coisa que eu acho incrível no Tim Burton é que ele consegue pegar uma coisa muito diferente como a morte e transformar em uma coisa mágica. Transformar em histórias lindas e sensíveis como A Noiva Cadáver, por exemplo. E filmes que servem tanto para crianças como para adultos. E aqui eu chego no tema do vídeo. O Tim Burton é o maior criador de crianças esquisitinhas. Ele fazia a gente chorar por um menino que fez um cachorro Frankenstein. Filmes sobre Natal e Halloween junto ao mesmo tempo, o que eu acho um tanto quanto icônico, porque aí ele ganha dinheiro em duas épocas do ano. E o maior de todos, um grandíssimo filme sobre um homem muito rico, porém muito sozinho, que decide sair para explorar o mundo. E aí ele encontra uma tribo isolada e resolve explorar essa tribo, colonizar e escravizar ela em troca de chocolate. E sim, eu tô falando sobre a fantástica fábrica de chocolate. Precisam se alarmar. Porque não vai se machucar, porque não vai se machucar. Esse filme mudou a minha vida. Eu sou eternamente grata por todo mundo que trabalhou nesse filme, por todo mundo que fez esse filme acontecer. E aqui é uma carta aberta agora, tá? Porque, de verdade, eu amo muito esse filme. Eu sempre assisto ele quando eu tô mal. Ele é meu filmezinho de conforto. E, assim, de verdade, eu acho esse filme incrível. E eu nunca me assustei com esse filme, porque eu poderia ter ficado assustada, porque se a gente parar pra pensar, ele é bem assustador, mas eu sempre achei esse filme um sonho maluco, e ele tem essa vibe meio dreamcore, né? Eu sempre achei ele esse sonho meio maluco que a gente tem quando a gente é criança, sabe? E daí, sempre que eu vejo alguém com óculos escuros muito grande pro rosto, eu penso, bom dia, estrelinhas, a Terra diz olá. E eu sei que é uma coisa meio boba, mas é isso. Obrigada, Tim Burton, por ter feito o remake de A Fantástica Fábrica de Chocolate. Eu já assisti os dois, o remake e o original, e eu prefiro o remake. Porque eu acho que só de ter as mãos do Tim Burton ali deixa tudo muito melhor. Não que o original não seja bom, o original é muito bom. Eu gosto também bastante, mas o remake ele tem um espaço muito especial no meu coração. E outra coisa, eu sempre assisti os filmes do Tim Burton, mesmo antes de começar a conhecer sobre cinema, entender sobre todo esse tipo de coisa, eu já amava os filmes dele sem nem saber quem ele era, porque ele tem essa vibe, né? Ele tem uma assinatura, uma identificação. Então, eu olhava assim e eu ficava, eu acho que eu já vi isso antes. E eu gostava muito dos filmes dele. E fazendo esse roteiro, eu chorei um pouquinho, porque eu amo muito Tim Burton, eu amo muito cinema. Eu lembrei de algumas coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo. Então, assim, incrível, só incrível. Eu amo quando dá pra gente ver que quem tá ali fazendo o filme, não só o diretor, porque a gente tem que parar de dar sempre créditos só pro diretor, né? Quando toda uma equipe ama aquilo ali que tá fazendo, dá pra ver, transborda em cada segundo do filme, sabe? E eu acho isso incrível demais. Eu lembro de estar assistindo TV um dia e ter aparecido uma matéria sobre Frankenweenie.
Era uma matéria sobre como eles faziam os bonequinhos de gesso pra poder animar depois. Eu fiquei assistindo aquilo, eu já tinha assistido o filme, e daí eu fiquei assistindo aquilo, eu fiquei, meu Deus, que coisa incrível. Então é assim que se faz, é assim que se faz esses filmes, é assim que tudo isso funciona. E daí era o animador falando de como eles faziam, de como eles tiravam as fotos e iam mudando a cabeça. E eu não lembro se era só sobre Frankenweenie ou se era uma coisa mais geral, se era algum tipo de exibição. Eu não me lembro, eu realmente não tenho ideia. Porque eu também me lembro de depois ver a mesma coisa sobre Pingo. E daí eram várias cabecinhas do Pingo. E também explicando sobre como tudo era feito e que ia te dando as fotos e animando foto por foto. E eu achei aquilo tudo a coisa mais incrível do mundo. Que eu falei, meu Deus, é com isso que eu quero trabalhar. E hoje eu sou jornalista. E eu sei que meio que não tem nada a ver, mas eu acho que só o fato de eu poder contar essas histórias e estar ali vendo isso e também podendo participar no audiovisual de qualquer maneira é absolutamente incrível. Uma coisa muito recorrente nos filmes do Tim Burton são cores muito vibrantes, morte, um personagem esquisitinho, contrastes extremos, inspiração do expressionismo alemão, Johnny Depp e Helena Bonham Carter, e eu vou falar sobre tudo isso aqui hoje. Primeiro, eu quero começar falando sobre o próprio Tim Burton, ou Timothy Walter Burton. Ele nasceu em 25 de agosto de 1958, ou seja, se você está assistindo esse filme na segunda-feira, que é quando eu lanço o vídeo, é amanhã, em Burbank, na Califórnia. É um subúrbio ali de Los Angeles que não acontecia muita coisa, mas ficava perto de vários estúdios de cinema. Uma criança introvertida, ele não falava muito, ele não tinha muitos amigos, mas ele gostava muito de desenhar. E ele passava boa parte do tempo em um cemitério no fim da rua da casa dele. Numa entrevista, ele já falou que aquele lugar não era tenebroso como as pessoas pensam. Era um lugar bem calmo e que ele podia parar e pensar nas coisas e fazer os desenhos dele. Pra ele, era um lugar mais emocionante, solitário e especial. E eu acho que isso faz muito sentido, porque a gente consegue ver isso bastante nos desenhos dele, né? Ele mesmo conta que ele não era um comunicador verbal muito grande. Então ele se comunicava por desenhos. Junto com os desenhos veio a paixão pelo cinema, especialmente o cinema dos anos 30. Então Frankenstein, a Múmia, Drácula, mesmo crescendo também como qualquer criança dos anos 60 e 70 assistindo Disney. Ele se formou na Cal Arts, que é a California Institute of Arts, e lá tinha uma parte que era dedicada para animadores da Disney. Eles pegavam, tipo, os talentos de lá. E assim que o Tim Burton foi parar na Disney, mas ele não durou muito. Ele foi demitido porque acharam ele esquisitinho demais, depois que ele fez um curta em live action de Frankenweenie. Sim, Frankenweenie já foi um curta em live action com a Shelley Duvall, a atriz de O Iluminado. A Disney viu aquilo, achou aquilo estranho demais e mandou o cara embora. E o que eu acho que foi um grande acerto, porque depois disso a gente teve Os Fantasmas Se Divertem. E, gente, que primor de filme. Ali já dá pra ver claramente as referências do expressionismo alemão no Tim Burton. As sombras, as linhas tortas, os cenários que aparecem prestes a desabar, mas o mais importante, a esquisitice plena e assumida. O Tim sempre viu a morte como uma velha amiga, e personagens esquisitinhos e deslocados sempre foi o foco central dos filmes dele. Nos filmes dele, o mundo normal é que parece estranho. E um grande exemplo disso é A Noiva Cadáver, em que o mundo dos vivos é um mundo monótono, um mundo cinza, um mundo chato, e o mundo dos mortos é totalmente divertido, colorido e, ironicamente, cheio de vida. O Tim Burton sempre se inspirou muito no expressionismo alemão, como eu já disse, e em vários filmes dá pra gente ver essas referências, como Frankenstein, Nosferatu, O Gabinete do Dr. Caligari. Um filme que eu gosto muito dele também é Edward Mãos de Tesoura. A crítica que ele faz à estranheza da sociedade normal, que é basicamente tudo que a gente já falou aqui.
Mas também as cores sobre isso, o uso do espaço liminal para falar sobre toda essa estranheza, a forma com que as pessoas se comportam normalmente, entre muitas aspas, a forma com que é se esperado que a gente reaja às coisas, que a gente fale, que a gente viva. Isso tudo eu acho muito interessante, assim, de verdade. E não dá pra falar de Tim Burton sem falar de Johnny Depp. Os dois trabalharam juntos em 8 filmes. Edward Mãos de Tesoura, Ed Wood, A Noiva Cadáver, Sweeney Todd, A Fantástica Fábrica de Chocolate, Alice no País das Maravilhas e alguns outros. E isso não é nenhuma coincidência. O Tim já falou que ele enxerga no Johnny Depp uma forma de expressar os seus personagens da forma correta. É claro, a gente tem a Helena Bonham Carter, que além de ter sido a esposa do Tim Burton por muitos anos, também foi sua parceira de cena por muitos anos e continua sendo até hoje, mesmo depois deles se separarem. E ela também tá em Sweeney Todd, A Noiva Cadáver, da Alice no País das Maravilhas e vários outros filmes do diretor. Ela sempre tem esse lado meio trágico, meio caótico, meio bagunçado, meio louco até, das personagens. E ela faz isso muito bem. Então dá pra pensar neles dois quase que como uma identidade visual do Tim Burton, fora a sua identidade própria, que é a burtonesca. Voltando pro ponto principal. Por que eu acho que o Tim Burton ajudou a criar uma geração de crianças esquisitinhas e eu tô muito inclusa nisso. É porque que ser diferente, que ser calado, que ser esquisitinho mesmo, era um motivo de bullying extremo nas escolas. Você vê esse tipo de personagem nos filmes, você vê eles sendo talvez não totalmente compreendidos, mas ainda assim acolhidos pelas pessoas. Você via que, ok, tá tudo bem eu ser assim, eu não preciso me esconder. Você percebia que ser esquisitinho era normal. A criança, ela absorve muito do que ela vê, né? Então, quando você cresce assistindo um homem com mãos de tesoura sendo acolhido pela sociedade, você percebe que ser esquisitinho talvez não seja tão ruim assim. Isso é só um outro jeito de existir. E tá tudo bem. E assim, muitas das pessoas que assistiram esses filmes quando eram crianças, não só assistiram, mas realmente absorveram esses filmes e gostavam muito desses filmes quando eram crianças, hoje trabalham com arte, trabalham com comunicação, trabalham com cinema no geral, coisa que envolva criatividade. Então talvez a gente não tenha sido exatamente como os personagens do Tim Burton, mas a gente cresceu sabendo que ser fora dessa caixa da normalidade não era uma coisa ruim. Eu realmente deixei aqui de fora desse vídeo as polêmicas envolvendo tanto o Tim Burton quanto o Johnny Depp, porque esse vídeo não é pra isso, não era pra ser um dossiê de alguma coisa, é só pra falar sobre o meu sentimento quanto ao diretor. Mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre isso, é claro que eu posso fazer aqui também, porque eu também tenho muito a falar sobre isso. Não é porque eu gosto de uma pessoa, que nesse caso é o Tim Burton, que eu vou fechar os meus olhos para as polêmicas e coisas erradas que ele já fez. Então, se vocês quiserem um vídeo sobre isso, comenta aqui que eu vou fazer. Mas é isso, se esse vídeo te fez lembrar muito de algum filme, tanto do Tim Burton quanto de algum outro diretor, se você também é de uma criança esquisitinha ou algo do tipo, deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no meu canal, me segue lá nas redes sociais e deixa um comentário aqui falando se você é de uma criança esquisitinha, qual filme que você quer que eu fale, qual assunto que você quer que eu fale, se você quer que eu fale sobre as polêmicas do Tim Burton e do Johnny Depp também e tudo mais. E é isso. Beijo!